Está no ar o programa Estúdio Aberto, uma produção do curso de jornalismo da Unicinos. Fique conosco! Olá, eu sou Gabriela Clemente e está começando o Em Pauta. Eu sou Matheus Alves e o programa de hoje vai falar sobre escotismo. O escotismo é um movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos. A proposta principal é o desenvolvimento do jovem através de valores como a honra, o trabalho em equipe e a vida ao ar livre. E não temos como falar em escotismo sem falar de Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nasceu em Londres em fevereiro de 1857. Seu pai, professor de Oxford, morreu quando Robert tinha apenas 3 anos, deixando sua mãe com 7 filhos. BP, como é conhecido no movimento escoteiro, teve uma vida ao ar livre com seus 6 irmãos, fazendo excursões e acampamentos em diversos lugares da Inglaterra. Com uma brilhante carreira militar, BP ganhou o troféu esportivo mais importante da Índia, o troféu Sangrar Porco, que consiste em uma caça a um javali munido apenas de um cavalo e uma lança curta. Após várias campanhas e guerras na África, ele voltou para a Inglaterra e descobriu que sua popularidade se estendeu ao livro para militares que escrevera, Ajudas à Exploração Militar, que estava sendo usado nas escolas masculinas. Vendo isso, ele percebeu uma oportunidade de ajudar a juventude. Adaptando suas experiências em batalhas e estudando sobre métodos usados em diferentes épocas para a educação de jovens, surgiu a ideia do escotismo. O conceito estava firmado, mas ele queria colocar esta teoria na prática. Então, em 1907, realizou o primeiro acampamento escoteiro no Canal da Mancha com 20 jovens. Deste acampamento, então, BP começou a escrever os primeiros fascículos quinzenais do escotismo para rapazes. Logo no começo de suas publicações, começaram a surgir tropas e patrulhas escoteiras em vários países diferentes. O movimento cresceu tanto que Robert se demitiu do exército para se dedicar totalmente aos escoteiros. Em 1912, fez uma viagem ao redor do mundo para encontrar os escoteiros de muitos outros países. A partir daí, o movimento se tornou uma fraternidade mundial. E em 1920, escoteiros do mundo inteiro se reuniram em Londres para a primeira concentração internacional de escoteiros, o primeiro Jamboree Mundial. Ao final desse encontro, Baden-Powell foi declarado escoteiro-chefe mundial. Daí em diante, o movimento continuou a crescer. Mais tarde, George V concedeu a Robert a honra de ser elevado a barão, sob o nome de Lord Baden-Powell of Gilwell. Bom, e para falar um pouco mais sobre o movimento, temos aqui conosco hoje o chefe e dirigente do grupo escoteiro Anauê de Esteio, Douglas Reis. Olá, Douglas. Olá. Para começar a conversa, você poderia nos contar como foi que conheceu o movimento e sua trajetória? Bom, eu ingressei no movimento escoteiro aos 7 anos, quando a minha família, que era toda do movimento escoteiro, fazia parte e eu comecei a participar das atividades. Fui lobinho e retornei em 2007 como escoteiro sênior para o Grupo Anauê de Esteio. Hoje, mais de 84 mil escoteiros no Brasil todo existem. Só no Rio Grande do Sul, de acordo com o último relato anual, são 11.107 participantes, divididos em 155 grupos. Uma coisa importante de falar é que no escotismo, os jovens são divididos entre ramos. O primeiro é o ramo lobinho, que atende crianças de 6 a 10 anos. Depois, o ramo escoteiro, de 11 a 14. Ramo sênior, de 15 a 17. E o ramo pioneiro, de 18 a 21. Após isso, o jovem vira adulto e pode optar por ser chefe escoteiro ou trabalhar mais na parte administrativa. Por que essa divisão de idade entre os jovens escoteiros, Douglas? Bom, o movimento ele tem um programa que é direcionado aos jovens e dentro desse programa são desenvolvidas atividades com especificidades para cada uma das faixas etárias. Então, cada um dos ramos tem um programa que é voltado para uma melhor educação dos jovens participantes do movimento. E o que é mais trabalhado assim, em cada ramo? Por exemplo, no ramo lobinho, que tem crianças mais novas, né? Como que vocês fazem essa divisão de tarefas?
O ramo Lobinho trabalha com atividades mais lúdicas e é quando os jovens começam a ter contato com a disciplina e os valores do movimento escoteiro. Ele tem como pano de fundo a história do livro da Jungle, do Rudyard Kipling, e os lobinhos trabalham com os animais da selva e dentre outras coisas. Depois, no ramo escoteiro, os jovens começam as práticas de campo e começam a fazer atividades um pouco mais técnicas. Em todos os ramos, eles desenvolvem atividades trabalhando a sua progressão individual. No ramo sênior, um pouco mais tarde, dos 14 anos e meio aos 17 anos e meio atualmente, os jovens fazem atividades mais voltadas para a parte de aventura, campismo, caminhada, vida ao ar livre, trabalhando sempre em patrulhas, cozinham juntos, caminham juntos, desenvolvem todas as atividades juntos. E, por fim, no ramo pioneiro, eles fazem atividades de serviço à comunidade. Além disso, os escoteiros são muito ligados a ações sociais, certo? Quais são as ações que vocês lá no grupo realizam normalmente? Bom, o movimento escoteiro ele é organizado em nível mundial e nacional e ele oferece diversos programas de atividades para serem desenvolvidas com os jovens. Atualmente nós participamos de mutirões de ação comunitária, todos os anos em nível nacional. Uma temática é trabalhada em todos os grupos escoteiros que participam da atividade. Também temos o mutirão de ação ecológica, o Muteco. Os jovens também participam de atividades que são lançadas em nível nacional e adaptadas para a realidade de cada um dos grupos escoteiros. Nós participamos também de campanhas do Quilo, arrecadando roupas, brinquedos, alimentos para a comunidade local. Outra visão, talvez errônea, que a gente tem no movimento é que é passada pelos filmes, né? De meninas vendendo biscoitos. Em outros países existia essa divisão entre garotos que são escoteiros e garotas que são bandeirantes, que são as retratadas no filme. Poderia contar pra gente se ainda existe essa divisão nesses países e se isso acontece ou aconteceu aqui no Brasil? Essa divisão ainda existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, na BSA, a Boy Scouts of America, ainda existe o movimento bandeirante e o movimento escoteiro. O movimento bandeirante é para meninas e o movimento escoteiro é para meninos, em determinada faixa etária. No ramo Venturing Scouts, que é o equivalente ao ramo sênior aqui no Brasil, os jovens já, em determinadas unidades escoteiras, eles já realizam atividades em conjunto. Aqui no Brasil, nós iniciamos com o movimento escoteiro para meninos e o movimento bandeirante para meninas. Com o passar do tempo, as meninas passaram a integrar o movimento escoteiro. O movimento bandeirante ainda existe, mas realiza atividades um pouco diferentes da proposta do movimento escoteiro. E Douglas, tu poderia nos dizer assim que características vocês percebem que as crianças e jovens adquirem quando passam pelos escoteiros? Bom, é muito comum a gente perceber, ouvir comentários de pessoas que dizem, esse foi escoteiro. Normalmente, quem passa pelo movimento escoteiro tem a chance de desenvolver muito bem a sua liderança, a sua vida em equipe, a sua facilidade com a comunicação, com a vida no coletivo, o seu papel como influenciador na sociedade, como em funções políticas, não partidariamente, mas de tomada de decisão. E também a gente percebe a facilidade que os jovens acabam encontrando em dinâmicas de grupo, em entrevistas de emprego, essas coisas. E vocês percebem que o movimento tem crescido, as pessoas se interessam mais, procuram saber mais com o passar do tempo, assim? Sim, o movimento escoteiro de alguns anos para cá, acho que de uma década para cá, ele está crescendo novamente. A nossa estrutura em nível nacional, ela se organizou. Hoje existe até uma comissão que trata especialmente do crescimento, leva pessoas para o interior, organiza a reabertura de grupos escoteiros que foram fechados, abertura de novos grupos escoteiros. Então, o movimento vem crescendo, sim, inclusive no Rio Grande do Sul e no Brasil, especialmente, e no mundo todo. O movimento escoteiro ele é muito baseado em visão, missão, até na própria lei escoteira, né? Conta pra gente um pouco como que funciona. Bom, a missão do movimento escoteiro é contribuir para a educação de jovens e adultos, baseado na lei e na promessa escoteira. Isso é mais ou menos o que a gente transmite para os jovens que atuam conosco. Dentro do movimento escoteiro, a gente tem um método escoteiro, que é a forma como a gente trabalha com os jovens. Dentro do método, a gente trabalha a aceitação e a lei da promessa escoteira, que é o que faz com que eles criem esse vínculo com o movimento. A gente trabalha o aprender fazendo, que é aquilo que desenvolve no jovem a habilidade dele de executar tarefas para aprender como fazê-las da melhor forma. A vida em equipe,
por conta da nossa estrutura, da forma como as patrulhas e as tropas são organizadas no coletivo. Trabalhamos com atividades progressivas, atraentes e variadas. Todas elas têm uma continuidade, elas são programadas a longo prazo para permitir que a gente consiga acompanhar esse desenvolvimento dos jovens e o desenvolvimento individual com a atenção pessoal, que a gente pode perceber muito na progressão na qual trabalhar com os jovens, que eles podem ter contato com diversos assuntos, diversas temáticas, e o seu desenvolvimento é proporcionado, observadas cada uma das particularidades desses jovens. E qual é a periodicidade dos encontros dos escoteiros? Regularmente nós encontramos todos os sábados à tarde. Em alguns outros estados, outros grupos, esse horário varia. E eventualmente realizamos reuniões durante a semana. Existem alguns encontros, acampamentos maiores que acontecem em finais de semana, alguns com uma semana de duração, 15 dias. Mas regularmente todas as semanas, aos sábados. Bom, a gente estava falando antes da diferença entre escoteiro e bandeirantes. Como que vocês trabalham, assim, essa questão de diversidade dentro do grupo? Até a questão de preconceito, né? Vocês têm alguma coisa direcionada a isso ou é uma coisa que não é tão questionada? Os escoteiros em nível mundial já estão se posicionando quanto a questões de gênero e de diversidade. Aqui no Brasil a ideia ainda está sendo amadurecida. Como os grupos são liderados por escotistas voluntários que têm uma certa formação, mas fazem aquele trabalho de forma voluntária, cada grupo tem uma forma de lidar com essas questões. No grupo onde eu atuo, pelo menos, a gente toma muito, muito cuidado com as questões de gênero e diversidade, conforme nossas possibilidades, atender às necessidades do jovem e observar a forma como eles se comportam e quais são os anseios que são típicos da faixa etária com a qual a gente trabalha. Mas tem essa questão de ter mais meninos do que meninas? Como é que vocês percebem isso? Normalmente tem mais meninos do que meninas. Nos ramos menores até um pouco mais equilibrado, mas quando as atividades, quando os jovens ficam um pouco mais velhos, normalmente mais meninos permanecem nos grupos. Depende, alguns grupos têm mais meninas também, mas na maioria os meninos são a maioria. E tu acha que isso é uma questão que deveria ser mais abordada? Por exemplo, algumas meninas nem sabem que podem participar ou acham que é uma atividade de menino. Como é que tu acha que isso poderia ser abordado, talvez nas escolas ou até em casa? A gente já vem há bastante tempo numa tentativa de desmistificar essa coisa de que o movimento escoteiro é para meninos. A gente realiza um trabalho bem plural e quando as divulgações são feitas, a gente sempre procura esclarecer que o movimento é para todos, para meninos, para meninas, para quem quiser participar. Então, a gente tem um cuidado com isso. Ainda existe uma certa ideia que foi construída, especialmente pelo fato de que antes o movimento escoteiro não atendia as meninas. E isso é uma herança histórica, assim, que a gente carrega, mas a gente tenta desmistificar isso. É difícil encontrar hoje pessoas que acham que o movimento é só para meninos, assim, são poucos os casos. Pelo menos que eu tive contato, assim. Vocês enfrentam muitos preconceitos com pessoas que não conhecem o movimento e acham que vocês estão lá só para brincar ou só para fazer alguma outra coisa? Sim, na verdade, enfrentamos alguns preconceitos, sim. Algumas pessoas acham que a gente só vende biscoitos. Algumas pessoas acham que nós somos aliados ao militarismo ou somos de colégios militares. E hoje a gente já consegue perceber um certo amadurecimento da comunidade. Acredito que pela forma como nós somos percebidos atuantes e prestando sempre auxílio quando há necessidade, mas as pessoas têm preconceito, tiram sarro por causa do uniforme, às vezes acontece ainda, sim. Então, como que faz, caso um jovem queira participar do movimento, como que ele pode procurar algum grupo que seja perto da casa dele ou que seja no município dele, como que ele faz para ingressar nesse grupo? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o site que é escoteirosrs.org.br. Qualquer interessado pode ir lá e consultar qual o grupo escoteiro mais perto da sua residência. Bom, aqui no Brasil, já que a gente não tem mais essa divisão entre escoteiro e bandeirantes, existe alguma resistência dos pais ou alguém de fora mesmo quanto às atividades fora, como acampamentos, como que funciona a divisão dos grupos de meninos, grupos de meninas?
Bom, ainda existem as bandeirantes, a diferença é que hoje o movimento escoteiro, ele também aceita meninas, né? Há bastante tempo, inclusive. Eu não tenho contato lá no nosso grupo, a gente não tem muito problema com essa questão de meninos e meninas, até porque a equipe de escotistas está sempre atenta, sempre acompanha a forma como as atividades acontecem. Dentro do grupo, em horário de atividade, os jovens, eles são instruídos a não dar demonstrações muito intensas de afeto uns com os outros. Mas existem vários meninos e meninas que se namoram dentro dos grupos escoteiros, isso é natural, completamente natural. Nós não estamos na periferia da sociedade, a gente faz parte de uma sociedade e tem hábitos como quaisquer outras pessoas de qualquer outro lugar. Eles fazem todas as coisas que as pessoas fora do movimento fazem. Então vocês não enfrentam nenhuma resistência dos pais, assim? Já teve algum caso de, uma mãe não quer deixar a filha ir acampar por alguma questão desse tipo? No nosso grupo, eu acho que a gente não teve nenhum problema sério nesse sentido de os pais não quererem que os filhos vão acampar. Eles sempre têm uma preocupação, assim, no começo. Até por conta da questão de ir ao campo, né, de acampar, de ter contato com insetos, animais que não são domésticos. E fora as outras coisas de acomodação e como eles vão ser dispostos para dormir e tal. Mas a gente não enfrenta grandes problemas com isso. Eu acho que quando eles têm um primeiro contato, participam de algumas atividades, eles conseguem entender o quanto a gente está presente nas atividades e o quanto a gente pode dar atenção. Né? Isso, os pais, eles sempre têm eles sempre vão visitar o grupo, né? Vão ter um primeiro contato. Então, eles dão uma observadinha, assim, como é a segurança, como acontecem essas coisas. E os jovens também, né? Eles chegam em casa e contam como são as atividades, como eles se dividem, como eles se organizam. Acredito que isso dê uma certa tranquilidade. E as atividades que são propostas não têm essa diferenciação de gênero? Por exemplo, as meninas só podem fazer isso e os meninos isso. Não tem nenhuma diferenciação de gênero. A gente trabalha com a individualidade de qualquer um dos jovens, né? Alguns têm mais aptidões para algumas coisas, alguns têm dificuldades para algumas coisas, mas o gênero nunca é um fator determinante para fazer nada. Pelo menos hoje em dia, e no grupo onde eu atuo é assim. Não existe nenhuma diferenciação por conta de gênero. E, Douglas, como é que funciona a estrutura a nível mundial dos escoteiros? Nós temos um birô em Genebra, na Suíça, que é um escritório que cuida da parte burocrática, digamos assim, da estrutura em nível mundial. Depois nós somos divididos em 6 regiões. A região da Europa, da Ásia, da Eurásia, da África, dos Emirados Árabes e a região interamericana. Essas 6 regiões, elas têm uma estrutura política e têm representantes que vão ao Congresso para tomar decisões em nível mundial. Os países também se organizam dessa forma, têm assembleias e congressos que elegem representantes para ter voz e voto nas regiões. E assim como os estados e os próprios grupos escoteiros se organizam com assembleias onde os pais participam e votam, tomam as principais decisões daquele grupo escoteiro. Então, todo o associado participa das decisões que são tomadas para o seu grupo e, consequentemente, para a sua região, para o país e para as decisões em nível mundial. Mas que tipo de decisões são tomadas nessas reuniões? Que participam os pais, por exemplo? Nas assembleias de grupo, os pais eles tomam decisões que são do nível local, assim, são ligadas diretamente ao funcionamento da sede, as coisas que são propostas, atividades de nível nacional que requerem uma arrecadação de verba um pouco maior, esse tipo de coisa, uniforme, coisas que são propostas para a estrutura da sede, até coisas sobre o funcionamento, enfim, tudo que for pertinente, os pais podem participar votando e contribuindo com sugestões. Eu ia perguntar se eles podem sugerir também alguma atividade, fica aberto assim, ou é mais o que o grupo propõe, eles votam ou aprovam ou não? Na verdade, quando os pais chegam lá, a gente convida para que eles permaneçam, para que eles vivam o movimento junto com os jovens. A participação deles faz com que a educação que a gente oferece tenha muito mais qualidade. Até porque na progressão, em cada um dos ramos nós trabalhamos com uma progressão. Um sistema de progressão que ele é
vinculado a distintivos que eles recebem quando concluem determinadas etapas dessa progressão. As especialidades ou, enfim, outros distintivos especiais. A participação dos pais potencializa o desenvolvimento do jovem. E quando eles chegam lá, a gente convida para que eles participem, seja na cozinha, seja na parte administrativa. Inclusive, é muito comum que pais se tornem escotistas ou ajudem na parte de apoio, nos acampamentos, nas atividades externas. E nessa questão, o adulto entrando no escotismo, como que funciona a preparação dele para que ele consiga lidar com esses jovens, para que ele consiga ter uma atenção especial para a individualidade de cada um? Bom, quando o adulto ele ingressa no movimento escoteiro, ele pode optar por atuar como dirigente na parte administrativa, na parte que cuida do funcionamento do grupo escoteiro, ou como escotista, que é aquele adulto que tem contato com os jovens que aplicam o método escoteiro todos os sábados e em todas as atividades. A formação desse adulto, ela se dá por cursos e por acompanhamento do assessor pessoal de formação. Ele entra no grupo e, conforme ele for direcionar a formação dentro do movimento escoteiro, ele escolhe um assessor pessoal de formação que vai conduzir os trabalhos que fazem com que eles vá amadurecendo progressivamente para atuar com esses jovens ou para atuar na estrutura do grupo. Hoje, nós temos, na nossa estrutura aqui no Brasil, os adultos eles podem fazer até 3 cursos de nível preliminar, básico e avançado para atender às necessidades dos jovens. Atrelado a isso, fora os cursos, eles têm diversas atividades, diversas literaturas que eles precisam ler e são avaliados por esse assessor pessoal para que eles tenham aptidão para ter esse contato com os jovens. E com essa formação, assim, vocês conseguem ver uma diferença, não no conhecimento, mas no comportamento desse adulto, tanto dentro do movimento quanto fora? A formação do adulto, ela faz com que a educação que ele venha oferecer para os jovens seja muito mais qualificada. Os adultos que têm contato mais intenso com as bibliografias e têm uma vivência intensa dentro dos grupos escoteiros, eles, sem sombra de dúvidas, eles acabam atuando de uma forma mais interessante, assim, para os jovens. Sem sombra de dúvida, as experiências que eles vivem nesse momento de formação, nos cursos que eles fazem com adultos de outros grupos, de outros estados, até de outras cidades, faz com que essa troca de experiência seja viabilizada e com que eles venham cheios de ideias, cheios de novidades para colocar em prática dentro do grupo escoteiro. Sem dúvida, a formação ela é bem estruturada e ela faz diferença pro adulto que ingressa no movimento. Se for um adulto que já fazia parte do movimento escoteiro, mesmo sendo um adulto que já fazia parte do movimento escoteiro, ainda assim essa formação é fundamental para que ele possa trabalhar direitinho com os jovens. E é possível, por exemplo, eu começar ali com 6 anos, e daí parar e voltar? Como é que funciona assim essa questão? Ou de repente passar por todos os ramos e depois de uma certa idade adulta eu querer voltar? Esse primeiro caso que tu citou foi o meu caso. Eu participei quando criança e retornei em 2007. Daí, desde então, eu não saí mais. Existem inúmeros casos, assim, a gente pode ingressar ou retornar para o movimento escoteiro quando quiser. Tendo a idade adequada para ingressar, 6 anos e meio, estando alfabetizado ou em processo de alfabetização, o jovem já pode ingressar no ramo lobinho. Há muitos casos de pessoas que foram membros de todos os ramos, ramo lobinho, ramo escoteiro, ramo sênior, ramo pioneiro, e depois seguiram a sua vida como adultos, como escotistas ou como dirigentes. E em outros casos, adultos que ingressam no movimento depois dos seus 21 anos de idade e já começam a atuar junto aos ramos. Bom, a gente gostaria de lembrar, então, que os jovens podem procurar um grupo mais perto da sua casa. E o Douglas pode reforçar o site que a gente pode encontrar essas sedes. Certo. Qualquer dúvida sobre o movimento escoteiro ou mais informações sobre os grupos de cada uma das cidades podem ser esclarecidas pelo www.escoteirosrs.org.br. Lá tem informações sobre o movimento escoteiro, notícias de como a região escoteira do Rio Grande do Sul se organiza, quais são os grupos de cada localidade e dentre outras coisas. Antes de finalizar, a gente citou ali antes que o BP, né, o fundador do escotismo, fez um encontro mundial. Esses encontros, eles acontecem ainda? Como que funciona? Sim, são os jamborees. Eles acontecem em nível nacional
e em nível mundial. Eles são uma grande festa que reúne escoteiros do mundo inteiro para celebração, dias de atividade e celebração da fraternidade escoteira. O próximo Jamboree Mundial acontece ainda nesse ano no Japão e vai reunir jovens de todos os países para celebrar a fraternidade do movimento escoteiro. No Brasil, o último Jamboree que nós tivemos aconteceu em Natal e foi um sucesso. Os jovens do nosso grupo foram, se organizaram e puderam participar, conhecer gente de todos os estados, de outros países. E a adesão dos jovens a esses jamborees, principalmente mundiais, onde o custo talvez fique um pouco maior, a adesão é grande? Eles costumam ir, assim? Muitos jovens participam dos jamborees mundiais, assim. Requer um planejamento, requer um investimento grande, mas o próprio grupo escoteiro estimula que os jovens participem de campanhas financeiras para captar recursos para participar dessas atividades. A todo momento a gente incentiva que eles participem e com esforço, com dedicação e com organização, eles conseguem participar. Assim como nos jamborees nacionais, grande parte do investimento que eles fazem nessa atividade sai das atividades escoteiras, das campanhas financeiras, eles vendem trufas, vendem frango, fazem o que for preciso. Então tá, o nosso programa está chegando ao fim. Gostaríamos aqui de agradecer a presença do Douglas e a disponibilidade de nos apresentar um pouco mais o movimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tem alguma consideração final para fazer? Bom, meu contato com o movimento escoteiro ele é muito intenso. Eu vivo essa vida de escoteiro há bastante tempo e o movimento escoteiro me trouxe coisas muito boas. Sempre que eu digo que eu sou escoteiro, as pessoas arregalam os olhos, assim, ficam surpresas. Normalmente de forma positiva. O movimento escoteiro contribuiu muito para minha vida e sei que contribuiu muito para a vida das pessoas que são próximas a mim. E, sem sombra de dúvida, tudo que eu aprendo ali dentro, eu levo para minha vida inteira para tentar ajudar na construção de um mundo melhor. Tá certo. Muito obrigada, então, Douglas. Esse foi o programa Em Pauta. A apresentação foi de Gabriela Clemente e Matheus Alves. Na produção e redação, Rafaela Amaral. A mesa de áudio foi de Cláudio Cunha Santos e a supervisão de Sérgio Endler. Até a próxima. Tchau! Termina aqui a edição de hoje do programa Estúdio Aberto. Bom domingo e até a próxima semana com novas atrações.